Espiritismo e Parapsicologia. Doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, veio trazer luz às trevas do conhecimento humano. Chegou para soltar as algemas que prendiam o homem, as amarras da ignorância e da superstição. Veio dar consistência, robustecer a fé, racionalizando-a, conduzindo o ser à certeza e não à crença simplesmente de um Deus de amor, de justiça, aliando a ciência à religião, conduzindo-nos ao conhecimento integral da verdade. Não mais aquele Deus que a uns ama e a outros odeia. Esse Deus está morto. Esse era o Deus que Guerra Junqueira satiriza quando nos diz em A Velhice do Padre Eterno. A criança tem medo à noite às horas mortas, do bicho papão hediondo que as vem pegar, escondido atrás das portas. Oh, não te rias da infância velha humanidade, pois tu também tens medo do papão, que ruge pela boca enorme de um trovão. Um papão que abençoa o punhal sangrento dos tiranos, um papão que não faz a barba há 2000 anos. E mora, segundo os bonzos tem escrito, lá em cima, por detrás das portas do infinito. A doutrina dos espíritos, ou como se chama popularmente espiritismo, surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Mas o que é o espiritismo? No final, preâmbulo do livro do que é o espiritismo, Kardec nos dá sucintamente a sua definição quando diz: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Sintetiza assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, como bem de suas relações com o mundo corporal. Dessa forma, o espiritismo está embasado em um tríplice aspecto: ciência, filosofia e consequências morais. Como ciência, porque encerra um conjunto de conhecimento com base nas leis morais, naturais, e propicia uma observação dos fenômenos inerentes ao homem. Tal observação é que consiste as relações, as manifestações dos espíritos, seja encarnado, seja desencarnado. Como filosofia, porque com as relações estabelecidas demonstra o sistema de investigação que conduz a um novo pensamento sobre a natureza e a origem, a causa e os efeitos das particularidades da vida em si. Com esse novo pensamento, conduzido pela observação, o ser pauta sua vivência no mundo em outros parâmetros, o que conduz ao aspecto moral em vista dos conhecimentos adquiridos. Por isso que é o codificador em A Gênese, capítulo 1, item 16, o Kardec deixa bem claro que o espiritismo e a ciência se completam, e a ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e comprovação. Hoje assistimos à ciência sob o nome de parapsicologia, psicobiofísica, psicotrônica, etc., e vai por aí afora. Basearam-se em teses nitidamente espíritas para explicarem uma gama de fenômenos antes inexplicados, e assistimos o espiritismo sendo reafirmado, comprovado pelos cientistas em seus experimentos. Por isso, o espírita consciente não pode ficar à margem das conquistas que a ciência proporciona. Vimos que a doutrina dos espíritos tem por princípio as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados. E a parapsicologia? A parapsicologia é um método de investigação científica dos fenômenos de ordem psíquica e psicofisiológicos. Como método de pesquisa, trouxe valorosas contribuições à doutrina espírita. Com suas pesquisas, anunciou ao mundo a existência do chamado homem psi, ou seja, o ser dotado de
PES, percepção extrasensorial. Em linguagem espírita, é a demonstração da existência do médium e das potencialidades do espírito cientificamente. Demonstrou e estuda os mais diversos fenômenos inerentes ao homem e os denominou. Fenômenos psigama, psicapa e psiteta. Aos fenômenos psigama, classificou-os como fenômenos mentais subjetivos. Nestas classificação estão incluídos pré-cognição, retro, telepatia, clarividência. Nas pesquisas realizadas principalmente por Rinne, os fenômenos de pré- e retrocognição realçam a faculdade do sensitivo de avançar e retroceder no tempo. Nos fenômenos de telepatia, a faculdade de captar mensagem de outras mentes, e no fenômeno de clarividência, a faculdade de ver através dos corpos opacos e à distância. Foi assim que o conjunto das pesquisas e experiência acabou por demonstrar de forma irrefutável que o ser humano possui a capacidade de percepção extrasensorial, o que vinha ratificar o conhecimento do homem no passado, como procuramos demonstrar quando tratamos do assunto sobre os primórdios da religião. Assinalou Rinne que o homem pode perceber por outra via que não a dos sentidos físicos e adquirir conhecimentos verdadeiros sobre a matéria por vias não materiais. Igualmente afirmou, tão logo os dados das pesquisas lhe forneceram os elementos necessários que a percepção extrasensorial não era de natureza física. Indo mais além, disse que o fenômeno psicapa é a ação da mente sobre a matéria sem intermediários. Explica da seguinte forma o fenômeno. A mente, que não é física, servindo-se de vias não físicas, age sobre o mundo físico, ou seja, o pensamento age sobre a matéria. Perguntamos agora, o que pensar daqueles nossos companheiros que inexplicavelmente procuram por seus escritos e palavras induzir o movimento espírita a aceitar a tese de que Kardec está superado? Já tem dito, e com muita razão, que o Livro dos Médiuns é o maior tratado de parapsicologia que existe, o mais completo. Voltemos ao assunto da doutrina dos espíritos. O espiritismo, fruto da interação dos espíritos encarnados e desencarnados. Kardec estudou e demonstrou. Ele estudou a propriedade dos fluidos e a ação dos fluidos sobre a matéria. Kardec demonstrou a existência do perispírito, como se processa a união do corpo com o espírito, a encarnação, como se processa a separação do espírito com o corpo, desencarne. A ciência, na procura incessante da verdade, traz novos fatos e comprovações quando afirma os fenômenos psi não estão condicionados aos limites, aos parâmetros de espaço, tempo e massa. As pesquisas sérias, tanto no meio espírita como no meio científico, devem obedecer uma metodologia. Damos a seguir uma síntese: localizar e descobrir o fenômeno, observar e conhecer o fenômeno na sua manifestação, provar e comprovar que o fenômeno existe, estudar, conhecer e formular as causas e o mecanismo desses fenômenos. Os 3 primeiros itens dessa síntese são comuns ao espiritismo e à parapsicologia. O item 4, que é estudar, conhecer e formular as causas e o conhecimento desse fenômeno, a doutrina espírita estudou, conheceu e formulou as causas e o mecanismo dos fenômenos. A parapsicologia ainda estuda, não conhece e ainda não formulou as causas e o mecanismo dos respectivos fenômenos. Por isso falamos atrás que a parapsicologia não era uma ciência, e sim um método de investigação científica. Após uma rápida pincelada nos avanços que a ciência proporciona aos nossos estudos, passemos agora ao início de nosso estudo, objeto deste livro, o perispírito. Voltaremos nesse assunto uma outra hora. Fiquem na paz.